Olá, eu sou a professora Aline Bello e hoje nós vamos fazer uma análise das orações subordinadas adverbiais. Esse tipo de oração, as orações subordinadas adverbiais, compreendem uma área de estudo das orações subordinadas, né? Eu acho interessante, antes da gente entrar em oração adverbial, a gente dá uma olhadinha nos tipos de orações subordinadas que nós temos, né? Na verdade, uma oração é chamada de subordinada quando ela desempenha uma função sintática em outra oração, né? Porque se ela não desempenhar essa função sintática, ela vai ser chamada de oração coordenada. Se ela desempenhar uma função sintática, oração subordinada. As orações subordinadas são divididas em 3 grupos, tá? Dá uma olhadinha para cá, olha lá. São as orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. Vamos dar uma olhada por que elas recebem esse nome? Olha só, as orações substantivas são aquelas que compreendem, na verdade, orações que desempenham funções sintáticas cujos sistemas nucleares, né, cujos núcleos normalmente são expressões substantivas, né? Por exemplo, se você olhar para um sujeito, você vai ver que o núcleo desse sujeito normalmente é um substantivo ou um pronome substantivo, né? Se você olhar para um objeto, você vai ter a mesma impressão. O núcleo de sujeito, de objeto, de predicativos muitas vezes, o núcleos de complementos nominais, normalmente são termos com valor substantivo. É por esse motivo que nós chamamos as orações que cumprem essas funções sintáticas. Quais funções sintáticas? Sujeito, objeto, predicativo, complemento nominal, aposto, todas as funções que desempenham todas as orações, que desempenham essas funções sintáticas são chamadas de orações subordinadas substantivas. Querem ver? Olha para cá. Aceitei que ele virá. Verbos. Aceitei e irá. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Primeira oração está aqui, ó. Aceitei. Segunda oração, que ele irá. Vamos fazer uma análise da primeira oração aqui. Aceitei. Quem foi que aceitou? Eu aceitei. Sujeito desinencial. Quem aceita, aceita alguém, tá? Ou alguma coisa. Eu aceitei o quê? Que ele irá. Se você reparar, essa oração aqui, ela desempenha a função de objeto direto dessa primeira oração, porque o aceitar é um verbo transitivo direto, né? Então, olha só, esse objeto direto, né? Ele é oracional, ele aparece para a gente em forma de oração. Ele vai ser chamado, portanto, né? Vou botar aqui para vocês, de oração subordinada, porque desempenha uma função sintática. Agora, como é uma função sintática cujo núcleo normalmente é um termo substantivo, eu chamo de oração subordinada substantiva, né? E até posso complementar mais um pouco. Como ele cumpre essa função sintática, essa oração, né? Cumpre função sintática de objeto direto, oração subordinada substantiva objetiva direta. Mas eu queria te mostrar mesmo por que essa oração é chamada de substantiva. Tem até um macetezinho para ela, tá? A oração subordinada substantiva, ela pode ser substituída por isto, né? Eu poderia falar assim, aceitei isto, certo? Agora, e as orações adjetivas? As orações adjetivas são aquelas que, iniciadas por pronome relativo, têm a intenção de acrescentar ou qualificar um termo da oração anterior. Como assim? Quer ver? O Rio de Janeiro, que é lindo, merece atenção. Os verbos estão aqui, ó. É e merece. 2 verbos, 2 orações, vou separar, ó. O Rio de Janeiro merece atenção. Essa daqui é a minha primeira oração, né? Complementando aqui embaixo. E a segunda oração é que é lindo, tá? Repara que esse que está retomando o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro aqui. Rio de Janeiro é lindo. Repara que esse que, retomando o Rio de Janeiro, ele cumpre função de pronome relativo. Ele tem, na verdade, a classe gramatical pronome relativo, né? Isso já é um indício de que é oração adjetiva. E mais um detalhe, se você reparar, eu estou acrescentando uma característica, né, ao Rio de Janeiro, estou qualificando o Rio de Janeiro. Essa oração, que é linda, cumpre função para a gente de oração subordinada adjetiva. E por último, as orações adverbiais. Olha o nome dela, oração adverbial. Provavelmente, né, e é o que acontece, ela vai cumprir alguma função sintática relacionada ao advérbio.
Você sabe que todo advérbio cumpre função sintática de adjunto adverbial. E vai ser isso que vai acontecer com essa oração. Essa oração vai cumprir a função sintática de um adjunto adverbial. Aline, o que é um adjunto adverbial? É um termo oracional que tem a função de acrescentar uma circunstância à frase, né? De tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de causa, de consequência, de comparação, de proporção. Todas essas ideias são noções, na verdade, adverbiais, tá certo? Então, olha só, vamos olhar para essa frase aqui. Quando eu falo, quando você voltar, vem aqui, repara, separei as orações, né? Quando você voltar, e separei, venha aqui. Quando é que a pessoa deve vir aqui? Ela deve vir quando ela voltar, né? Então, repara, esse quando você voltar acrescenta à frase uma ideia de tempo, né? E essa ideia de tempo é uma circunstância adverbial. Por esse motivo, essa oração, quando você voltar, ela vai desempenhar a função de oração subordinada adverbial.